Vamos levantar algumas considerações sobre essa resolução baixada pelo Conselho Federal de Medicina, tá certo? O Conselho Federal de Medicina é um organismo privado, né? Um grupinho de amigos bolsonaristas, sempre foram bolsonaristas, agora está completamente dominada pela escumalha bolsonarista, tá certo, gente? A gente vai começar falando aqui no que der, porque como o assunto é delicado, tem muita coisa que tem que ficar para as salas menores, não dá para a gente falar tudo que tem que falar aqui, tá certo? Até porque não seria uma coisa para uma apresentaçãozinha leve, tinha que ser mais assim uma rave de alguns dias, uma freak-off de pedir em se tratando de CFM, certo? Porque fica parecendo que é uma organização que tem algum sentido dela existir e comecei esse deslize. Não, ela sempre existiu para massacrar a população, para boicotar os pobres. Para vocês terem ideia, esse CFM sempre foi contra o SUS e agora fica atirando pelo SUS, certo? Fica protegendo essas empresas que fazem das UPAs verdadeiras lavanderias e por aí vai. E agora botaram essa lei espúria, quer dizer, uma resolução. Agora nós temos o Conselho Nacional de Saúde, desde 1990, não era mais para esse povo existir, ou pode existir como um grupelho de amigos fascistas, patronais, que não eles são, mas não para ter poderes acima da república, poderes acima da democracia, quer dizer, eles baixaram essa resolução, o Supremo não pode mudar, a Câmara não pode, o Senado não pode, o presidente não pode, não precisa nem sancionar. Tá certo? Então temos uma estrutura que é muito acima e só é usada de forma espúria. Não tem democracia, não tem nem ditadura da maioria. As eleições não é por aclamação, vocês já viram isso? Quer dizer, é uma completa desorganização, não tem nem para onde ir. E agora essa lei massacrando a população brasileira LGBT, que não são poucos. Eles botaram agora para só começar a fazer alguma coisa aos 21 anos. Aí eu tô com apendicite com 14 anos, vou esperar 21 anos também. Aí a questão hormonal, que ele também só pode depois dos 21 anos. Se algum homem ou mulher tiver algum distúrbio hormonal, não vai poder tomar nenhum hormôniozinho da tireoide, ou tem um preconceito só contra os hormônios sexuais. Essa história desses 21 anos é muito complicado, até porque, vejam bem, o Brasil é o país que tem a maior população LGBT do mundo, autodeclarada, tá certo? É uma população que em média tem 35 anos, se vocês pensarem que eles são aí 20 e poucos milhões, né, por aí, e que cada um não nasceu de geração espontânea nem de chocadeira, já tem mais duas pessoas ligadas a ele afetivamente, por respeito e por que vai, tá certo? Então, ficam eles de fora fazendo essa desassistência à população, quer dizer, um deles lá está de mau humor, sai e bota essa medida para frente, tá certo? Quem foi priorizado nessa ação? Vocês viram algum trabalho deles que eles iam se basear em alguma coisa para isso aí, tá certo? Para vocês terem ideia, a questão da população LGBT tem que ser levada em conta, minha gente. São brasileiros que nem nós, certo? Para vocês terem ideia, vamos dizer que alguém não gostou de si em algum momento, resolveu ir para outro plano. Na população LGBT é 6 vezes maior isso aí, tá certo? Na população LGBT mais jovem ainda é maior, tá certo? Então, esse galo, esse presidente do Conselho Federal de Medicina, esse bolsonarista varrido aí, ele foi em algum IML para ver, além de que o outro lado, tem um lado da pessoa própria se destabilizar e fazer alguma coisa consigo mesmo. Do outro lado, o resto da população homofóbica, racista, misógina, que vai para cima deles também, certo? Então você aí, vá no IML da sua cidade, o Galo devia ter ido para o IML de Brasília ou de Belém, que é o estado dele, tá certo? Sabia que a Amazônia dava essas coisas tão ruins, desse jeito como esse cara. Então vá lá, veja o que é que acontece com essa população e de que forma, como, porque uma coisa eu ir de arrasta para, tem que usar esse termo aqui, de arrasta para cima aqui, uma pessoa cometeu outras coisas que você sabe o que foi, rir numa situação dessa é um absurdo. Agora, porque o que esse cara cai, é um escárnio, tá certo? A gente tem que dizer aqui, arrasta para cima, é um absurdo essa linguagem que não fica claro para quase ninguém, nem todo mundo. Então,
Uma coisa é você fazer isso. Outra coisa é você fazer isso contra a sua natureza. Quer dizer, você ir de arrasta para cima porque ficou ajoelhado num galho pequeno. Por que você não se levantou e foi-se embora quando começou a faltar ar? Certo? Você se afogar em água rasa voluntariamente? Ué, porque não levantou a cabeça e foi embora? Para vocês terem ideia. Então não é só o que acontece com essa população, é como acontece. A gente não pode nem falar tudo que acontece, porque evidentemente não tem como falar tudo o que acontece aqui. Agora é um conselho fundamentalista, bolsonarista, fascista, integralista, certo? É um conselho de galinhas verdes. Veja aí as galinhas verdes do integralismo que vocês vão entender. São choronas, só fazem correr, mas enquanto podem, prejudicam. Quer dizer, um conselho é um grupo de amigos, tá certo? Todos são problemáticos, não existe democracia, tá certo? E são antagônicos a tudo. Eles têm conselho, cadeira no Conselho Nacional de Saúde, porque não sentam lá, porque não apresentam essa medida lá. E outra coisa, surpreendeu o Brasil dessa forma, com a medida espúria dessa, discutiram com quem? Nem com eles mesmos, que eles chamam as associações dos outros protocolos, porque o SUS acabou com essa questão das especialidades, só ficou em especialidade chamada medicina, né? Desde o SUS, desde 1990. Aí esses protocolos que ele cita de urologia, de endocrinologia, de psiquiatria, todas essas associações nacionais são contra esse absurdo, tá certo? Então, e quem não lembra desses mesmos Conselho Federal de Medicina, CRM, na época da ditadura, o que é que eles tinham? Eles tinham os médicos, os Hari Shibata do mundo, que significa todos, veja no Tortura Nunca Mais, que ficava dando assistência médica às torturas, para manter o torturado ali em condição de responder as perguntas, né? Aqui em Pernambuco, nós tínhamos o Instituto Jung, um instituto particular de psiquiatria, que virou DOI-CODE por 25 anos, que era do tal do Dr. Lamartine. Então, todos esses integrantes, quer dizer, sempre foram fascistas desde a origem. Nós conseguimos acabar com eles voltaram, quer dizer, ficaram com essa espelunca aqui 25 anos. Então, isso é o que o Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, eles querem dominar o seu genótipo e o seu fenótipo, tá certo? Então, o seu ser. Ele quer determinar o seu cariotipo. Tá certo? Vamos dizer, o que é que ele vai fazer comigo? Porque pelo cariotipo eu sou metamacho, certo? Eu sou XYY. Eles vão determinar o cariotipo de todo mundo que foi entrando nas igrejas, e vai ser por isso aí? É brincadeira, minha gente. Quer dizer, no Brasil deve ter uns 200 a 300 mil de hermafroditas, uns 200 a 300 mil de intersexo. E o que é que vai fazer com essas pessoas? Vai ter que decidir o que vai fazer com elas desde novinha. Por exemplo, o hermafrodita é melhor criar como mulher ou melhor como homem? Tem diz não, melhor criar como mulher, porque ele não vai poder ter filho, não vai ter ereção e tal. Não é melhor perguntar a essas pessoas como é que elas querem ser? Essas pessoas também vão esperar até 21 anos agora. Quer dizer, é o cúmulo do absurdo, quer dizer, é uma loucura, tá certo? Eu quero ver se eles vão fazer o raspado bucal deles mesmos, lá no Conselho Federal de Medicina, que eles vão ver que pelo menos 4% deles não são o que dizem ser. É um bocado de médico em todos os estados, é uma escumalha, se reunindo para nada, para dar uma de advogado. Por que não fizeram direito para fazer concurso de juiz e de promotor? Tá certo? Esse bando de médico é rico, que como lazer é ferrar com a população, podia, nessas 2, 3 horas que eles ficam lá, ficar atendendo as pessoas. Nós somos um país de missão, a gente precisa trazer médico cubano, tá certo? Esse aí que eu estou falando, minha gente, os hermafroditas intersexos, são os visíveis, certo? A população invisível, a gente não pode pesquisar, que eles botam todo tipo de empecilho, tá certo? Então a coisa é muito pior do que eles estão falando aí, tá certo? E eles estão querendo ainda piorar mais. Vai ter que esperar. Aí vê, vão criar uma máquina do tempo, porque aí você espera até 21 anos para decidir o que vai fazer, mas aí já passou do tempo de fazer, porque tem que fazer no tempo da puberdade.
Aí entra na máquina do tempo para voltar lá para a puberdade, para fazer, tá certo? Eles não estão aí nem preocupados com as depressões, com as disforias, certo? Com os bipolares, um no seco, um no molhado, certo? Entre eles tem outra, vocês já viram que eles se vão de formas diferentes, que eu não posso dizer todas, mas vão no IML de sua cidade. Se você tem interesse jornalístico, curiosidade, se você é da área da saúde, enfermeiro, médico, psicólogo, para o Conselho Federal de Medicina, médico, psicólogo, fisioterapeuta, radiólogo, vocês não são nada, certo? Só os médicos aqui é alguma coisa, eles são os titãs, tá certo? Então vá na sua cidade para você ver o que acontece rotineiramente com essa população, além de ser violentada, autoviolentada e essas formas. Estimule a curiosidade de vocês para vocês verem o que é que eles estão fazendo com essas pessoas. Quer dizer, tinham que ser presos preventivamente por homofobia, que vão levar a outras coisas. O nome do cidadão é José Irangalo, me lembrei agora, eleito por reclamação, porque lá não tem democracia, tá certo? Então, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esse cara é meio interessante, porque ele, para estar no governo, ele é socialista. Agora, quando ele se junta com esse Cumária dos Conselhos, ele fica à direita do integralismo. Ele tem duas coisas, ele é a Diana do pastoril. Não sei se vocês aí têm pastoril, mas aqui no Nordeste é um caboclo que tem duas cores. É como se metade dele fosse Flamengo, metade fosse Fluminense, metade fosse Palmeiras, metade fosse Corinthians. É assim que ele é. Então, o Deus deles é o dinheiro, eles são corporativistas, se bem que eles misturam o sistema de corpo com o espírito de corpo, tá certo? Então, e eles são racistas, é só ver o que eles fizeram com os médicos cubanos, são homofóbicos, são racistas, diziam, a capitã Cloroquina, como é que foi naquela entrevista dela? Não podem ser médicos, eles parecem trabalhadores da limpeza urbana e empregadas domésticas, eles são racistas a esses pontos. Vocês viram na questão de Manaus, eles irem com algum aviãozinho para lá, para levar torpedo de oxigênio, enquanto todos os artistas do Brasil estavam levando, o Whindersson, os humoristas, os artistas, todo mundo mandando, eles não. Eles estavam dando cloroquina ema junto com o Bolsonaro. A gente tem que explicar o que é esse conselho, que parece que ele tomou só essa atitude estapafúrdia. Não, a vida deles é o ser estapafúrdios, até porque nós temos o Conselho Nacional de Saúde, não precisa um CFM, certo? Nós somos uma república ou nós somos uma republiqueta, certo? Eles fazem o que querem, minha gente. Para vocês terem ideia, se eles baixaram a resolução com a lei de anistia para Bolsonaro, vai ter que valer, porque eles têm o poder total do mundo, certo? É uma desmoralização para o Congresso, para o Senado, para Hugo Mota, para esse menino lá do Amapá, que está reeleito para o Senado, tá certo? Eles não obedecem à presidência da República, nem o Supremo Tribunal Federal. Então tomam essa decisão aberrante, botam no papel. Aí a decisão, a lei já é aberrante. Aí eles acrescentam mais aberrações à aberração. Como é que é a redundância de uma aberração? Enchem de artigo a resolução, tá certo? Então, e eles dizem, não, tem que ser por aqui. No Conselho Nacional de Saúde, eles jamais aprovariam isso. Na Conferência Nacional de Saúde, eles nem comparecem, que eles são trucidados. Porque eles estão no século XIV e querem levar a medicina de volta para o século XIV. Né? Ele mesmo disse, não vamos levar isso para o Congresso, que não passa nem na Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? É completamente institucional. Acaba a prisão de todas as pessoas, LGBT ou não, né? Porque por jurisprudência vai para o resto. Eles mudam o conceito de liberdade. Liberdade agora é uma coisa assistida, é uma coisa reprimida, é uma coisa vigiada, e liberdade agora é uma liberdade adiada. Vai ser adiada a liberdade para quando você tiver 21 anos. Tá certo, minha gente? É um absurdo, não tem como, certo? Eles são fascistas de corpos agora. Eles são fascistas, que é os faixas varinha, aí eles se juntam as varinhas tudinho, porque o fascismo junta as varinhas para ficar difícil de quebrar. Agora, se sua religião é diferente da religião das varinhas, você não entra, certo? Se sua opção sexual é diferente da opção sexual das varinhas, você não entra. Se sua cor, você não é branco, então sua cor é diferente da cor das varinhas, então você também não entra. Se você é pobre, não, lá só tem branco rico.
certo? Vejam se tem algum negro no Conselho Federal de Medicina. Não tem nem como pensar, bicho. Os cabas têm nível superior, estudaram, fizeram a faculdade e são bolsonaristas. Eles são bolsonaristas, eles não são bolsominion. Às vezes são bolsoloides, mas eles se aproveitam do bolsonarismo para ganhar dinheiro. Então a função do CREMEP, do Conselho Federal de Medicina, é essa, tá certo? Então, essa lei ele faz para os outros. Por que é que eles não fazem para atingir nenhum deles? Eles nunca fizeram uma resolução que atingisse o padrão de vida, nem o dinheiro deles mesmos. Fica esse bando... Vocês já viram a reunião do Conselho Federal de Medicina? Eles se reúnem para quê? Para decidir ferrar nós e também... Não, olha, consegui botar um portão de garagem de 300 mil reais na minha casa. Minha piscina, que era quadrada, eu fiz redonda. Vê que conversa arretada. São pessoas riquíssimas, mega empresários, que defendem só as precisas medicamento, as Amil da Vida, as organizações de saúde, são contra o médico trabalhador, tá certo? Então eles legislam contra o Código de Processo Civil, contra o Código de Processo Penal, contra a Constituição, tá certo? Não pode existir desse jeito. Eles são um conselho de categoria, eles são seres privados e querem privar a gente de tudo que é jeito, né? Então, e vejam bem, eles querem dizer até o remédio que você vai tomar antes e querem dizer o que é que você também não pode fazer, tá certo? Eles estão literalmente variando. Isso um bando de bolsonarista aloprado, caprichando na pataguada, certo? Então, vocês têm que entender o que é esse conselho. A gente não vai falar muito, porque estamos só dando pontapé inicial, porque como eu já disse, dá para um rave ou dá para um free coffee, porque só tem sujeira para falar desse pessoal. Até porque em todos os estados tem sempre um tubarão da saúde. E eles são aliados desse tubarão da saúde. Aqui em Pernambuco nós tentamos prender, conseguimos processar esse dono dessas organizações que ficam com o dinheiro da saúde todinho. Mas todo o CREMEP aqui é empregado deles. Então a gente foi para cima. A gente ia junto com a Polícia Federal, junto com o GAECO, para tentar derrubar esse cara. Derrubamos, não pode assumir como secretário de saúde, já foi de arrasta para cima não, ele foi de arrasta para baixo. Nunca caçaram o CREMEP desse cidadão, tá certo? Agora, se você é um médico trabalhador, aí sim, e se você fica a favor da polícia, do GAECO, da Polícia Federal, da Justiça Federal, com essas condenações tudinho, que ele foi de arrasta para baixo, cheio de condenação, tá certo? Se você ajudar a polícia ou cacifar, aí você é perseguido, eles fazem lawfare com você, tá certo? Então, eles são donos da verba da saúde, fazem o que querem, certo? O pessoal do Movimento Nacional, Luiz, e em Pernambuco a coisa está descalabrada. A gente já tinha prendido o povo do Rio de Janeiro, o povo de Minas, do Pará, de São Paulo, e aqui em Pernambuco continua. Pô, o cara foi de arrasta para baixo e não foi para a chave, para o xilindró. Foi processado, foi tudo, certo? Agora, eles dominam, tanto é que a gente não chamava aqui o CREMEP, chamava o CRIMIP, de tanta relação visceral que ele tinha com essa instituição. Os grandes hospitais, as UPAs, em todos os estados, são verdadeiras lavanderias. E em Pernambuco eu acho que não é diferente. Então, UPA é chacota com a população, certo? A UPA faz os 4I, porque não resolve nada, certo? Então, é ineficiente, porque não faz, é ineficaz, porque o que faz não adianta, certo? É uma idiosincrasia, certo? Quebra o princípio do SUS, da equalização, tá certo? Então, pode fechar tudinho e jogar fora, porque não adianta de nada. E se você chegar lá, tomar uma injeção de Voltaren, porque está com dor na coluna, tem que voltar para sentar no ônibus e para dirigir. Porque se o médico der um atestado, aí é um médico trabalhador, aí o CREMEP vai para cima do médico trabalhador com tudo. Aqui, eles exigem que os médicos só deem atestados falsos. Olhe para esse perito da Previdência. Assista a perícia do médico previdenciário. Quando acabar, você dá voz de prisão a ele. Aí o CREMEP não, o CREMEP, o Conselho Federal de Medicina, está do lado deles. Tá certo? Então, a gente conseguiu aqui em Pernambuco, que esse cara que foi de arrasta para baixo, não assumisse cargo nenhum. Tá certo? Ele botava as ações das empresas dele em nome de outras pessoas para assumir os cargos. Era uma zona com a bênção do Conselho Federal de Medicina. Tá certo? Então, a gente tem que entender
que eles não são assim a partir de agora. Eles sempre foram assim, eles não são diferentes disso, tá certo? Então, aqui nós não temos mais uma res pública, nós temos uma res privada, porque eles é quem manda, tá certo? Então eles são completamente fascistas, são galinhas verdes, são homofóbicos, certo? Eles são fãs da cloroquina, tá certo? Para tudo eles puxam essas tais dessas famigeradas resoluções. São xenófobos, foram xenófobos com os cubanos. Todo mundo lembra, né? O Conselho Federal de Medicina recepcionando os cubanos nos aeroportos. Não liberaram registro de médico para eles. Fizeram o possível para boicotar. Mesma coisa como fizeram pelo SUS. Foi uma luta da reforma sanitária enfrentar esses médicos patrões. Nós destruímos, certo? E a gente não participa mais disso, mas ele, como médico patrão, se sentem os próprios deuses, tá certo? O Conselho Federal de Medicina sempre quer agir, às vezes, como leigo, tá certo? Agora, eles permitiram um leigo sendo ministro da saúde durante toda a pandemia. Eles mexeram com um general na maior pandemia da história do planeta. Eles acharam bonito o morticínio? Eu acho que acharam. Que ia para lá distribuir ivermectina, certo? É só vocês lembrarem, para vocês verem o que é esse conselho, certo? Fizeram experiência com cobaias humanos de cara, certo? Lá no Amazonas. Lembra a Capitã Cloroquina, aquele pessoal do Ministério da Saúde fazendo experiência com ivermectina, usando remédio de carrapato para curar Covid, certo? E o CREMEP lá apoiando. Rapaz, eles faziam escrito dessas experiências. É a mesma coisa que Mengele fazer o escrito da experiência que ele fazia com os gêmeos nas campos de concentração. É a mesma coisa. Então, criaram um campo de concentração e usaram cobaias humanas. O CREMEP foi lá, agora está indo para cima da população LGBT, tá certo? Uma população que aos 21 anos já tem que estar com tudo definido há muito tempo, tá certo? Essa questão da disforia, eu acho que esse presidente do Conselho Federal de Medicina não sabe o que é isso não, minha gente. É uma população que muda de humor com a rapidez imensa, tá tudo tranquilo aqui, daqui a pouco já está desesperado. Passa em frente de uma janela, muito bem, daqui a pouco pode se sentir atraído por essa janela. Vai passando na rua tranquila e vê um carro, pode se sentir atraído pelo carro. Quer dizer, esse cara não tem a mínima ideia do que é aforismo. Eu duvido que ele mostre o documento, a ata dessa resolução aí, dessa reunião, para a gente ler o barbarismo que é. Peçam a ata da reunião que produziu essa resolução. Tem muita lá chacota, certo? Tem muita calhordice, tem muita piadice com as esquerdas, tem o que vocês pensarem. Só não tem nada ético, porque a ética passou muito longe do Conselho Federal de Medicina. É um conselho aético, um conselho antiético, é um conselho que só tem etiqueta de como o médico botar mais dinheiro no bolso. São médicos patrões, dissimuladores, tá certo? Eles não desagradaram o Bolsonaro durante os 4 anos, muito pelo contrário. E outra coisa, era uma guerra dentro dos Conselhos Federal de Medicina, dos conselhos iniciais, estaduais. Se formavam vários grupos para babar Bolsonaro. Vocês viam, né? Tinha um grupo de médicos assessorando Bolsonaro, daqui a pouco era outro grupo de médicos, era outro grupo de médicos. Não faltava, certo? Então, eles têm assento no Conselho Federal, no Conselho Nacional de Saúde, eles são o Conselho Federal de Medicina. Tem conselho no Conselho Nacional de Saúde, que é o que é legal. A maior autoridade de saúde do Brasil é o Conselho Nacional de Saúde, que é paritário. Lá está o governo, lá estão os patrões, lá estamos nós, os trabalhadores da saúde e os trabalhadores em geral. Então o Conselho Nacional de Saúde tem poder acima do ministro. Aí eles têm poder acima do Conselho Nacional de Saúde, acima da Câmara, acima do Senado, acima do presidente e acima do STF, tá certo? Então, essas pessoas são bolsonaristas da pior qualidade do mundo. É uma pena a gente não poder dizer tudo aqui, tá certo? Então, eles se sentem os próprios semideuses. Agora, querem acabar todos os avanços da medicina do mundo, produzindo. Agora eles vão produzir.
nessa população eles vão produzir muitas doenças físicas, que males vão acontecer, porque eles não vão ser medicados na puberdade, muitas doenças mentais, tá certo? Já viram o resultado das depressões, da disforia. Gravem esse nome, disforia, pesquisem o que esse Irangalo está fazendo com toda a população LGBT do Brasil, que são quase 20 milhões, fora pai e mãe. Veja com que percentual de brasileiros ele está mexendo no geral, sem consultar esses brasileiros e sem consultar o representante desses brasileiros. Alguém votou alguma vez em algum maldito aí desse CFM para ele deliberar por você alguma coisa? Certo? Eles já deliberaram aí há alguns anos atrás arrancar o estômago, amputar o estômago de todos os brasileiros. Eles consultaram vocês? Foi certo? Foi errado? Não se sabe, né? Mas eles tomam essa deliberação antes de saber se é certo, se é errado e antes de consultar vocês. Esse órgão tem que acabar mais uma vez, é estapafúrdio. Eles brincando, vocês viram uma das resoluções dele, quando eles arrancaram os estômagos de todo mundo? Rapaz, a gente aqui muda até a lei da gravidade, e muda mesmo, tá certo? Porque não tem democracia para eles, não tem república. Eles são é um grupo de amigos. Lembrar que não tem democracia, não tem ditadura da maioria de jeito nenhum. Eles querem agora botar a nossa medicina com negacionismo, que eles negam os estudos, estão aí. Eles consultaram que estudo? Manda eles apresentarem o estudo que eles consultaram para se basear nisso aí, certo? Um estudo da New England, quando você tem um projeto, um estudo completo, você publica nessa revista mundial. Baixem aí para ver se tem algum mandando cometer esse crime, esse absurdo, essa homofobia explícita. Tá certo? No Brasil, homofobia é crime, viu, Irangalo? Veja aí se alguma pessoa... Eu acho que todo mundo deve entrar com enxurrada de processo pessoal e nominal em cima de cada um deles. Não dá para deixar barato a partir de agora. Não dá para eles decidirem punir toda a população LGBTQIA+, com essa lei destrutiva, estapafúrdia, absurda. Quer dizer, na visão dele, quando ele, na reunião dele, eles chamam de cura gay. Quer dizer, uma cura gay compulsória. Não é uma cura gay de Malafaia, é uma cura gay compulsória por abandono. Tá certo? Eu sou médico o quê? Há bem mais de 50 anos. Se você bota 6 de medicina, 3 de residência, 3 de mestrado, não sei o que e tal, na prática eu já estou na saúde há mais de 60 anos. Certo? Não tem nenhum estudo que eles se baseiem para cometer essa atrocidade comparável ao crime de tortura. Então, no Brasil, homofobia é crime, certo? Essa tortura de obrigar a população LGBT ficar vendo a vida passar sem poder ser o que é, tá certo? Então, todos os avanços científicos eles negam, eles são negacionistas. Se nós chegamos até essa situação atual do tratamento, do respeito a essa população, foi baseado em estudos sérios, em leis, em epidemiologia, certo? Nós temos a maior população LGBT do mundo, é onde ele está se metendo, tá certo? Em algum momento o STF vai ter que agir, certo? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, certo? Estão sendo desmoralizados. E outra, lei de surpresa. Quando está no Congresso, você apresenta a lei, é lida, vai para a comissão, a população fica sabendo. Aqui não, é de surpresa. Eles foram ali, tomaram um cafezinho, ou brigaram, ou se separaram. Que veja bem, esse tipo de ser humano... Vocês acham que a separação entre os integrantes do Conselho Federal de Medicina é grande ou é pequena? Esse tipo de estrume humano, eles devem se separar muito, né? Aí ele foi ali, brigou com a mulher, disse, eu vou lascar os gays, que não tem sentido, não tem como eles ter se baseado nada para botar essa lei viral, goela abaixo. É só lembrar do tal ato médico que eles já fizeram lá atrás, que a gente conseguiu mudar muita coisa, principalmente as outras profissões que deixavam de existir. Existia tudinho, não. Tudo era dependente dos médicos. O que você pensasse de profissão ligada, até advogado, se tivesse trabalhando no hospital, tinha que se
pagar a CREMEP. Olha, é uma zona, rapaz, tá certo? É uma briga por dinheiro que, nossa senhora, todos esses conselhos são assim. Meu CRM é 4733, já vai bem no número 30 mil. Você bota aí 500 mil para cada um, 500 mil reais para cada um, orçamento de Simbom. Agora, pensa o Conselho Nacional de Enfermagem, o COREM, aqui já vai no número 800 mil. Quer dizer, então esses COREM, eles pegam mais dinheiro do que o orçamento do Estado para fazerem o quê? O Conselho Federal de Medicina, a gente já sabe, para usar toda essa dinheirama contra nós, para fazer a campanha de Serra, para fazer a campanha de Aécio, para fazer a campanha de Bolsonaro, aqui no exterior, certo? Eles se acham acima do Conselho Nacional de Saúde, tá certo? Agora, eles são fascistas, tá certo? Eles não conseguem aprovar nada em nenhuma instância da saúde no Brasil. Você pega até as associações médicas, que é assim, meia burguesia também, mas nem lá eles aprovam nada. Eles estão aí só para atropelar, tá certo? Então houveram várias conferências nesse país afora. Em várias delas, eu tive que proteger fisicamente algum desses poucos aloprados que apareciam por lá para fazer tumulto, tá certo? Então nunca conseguiram fazer nada, tá certo? Então eles ficam defendendo esses serviços de baixa resolução, de nenhuma resolução. Vocês já viram esse mesmo Conselho Federal de Medicina que está querendo exterminar, é uma política de extermínio, tá certo? Uma faixa da população pode até ser incluída também no genocídio. Eles vão fiscalizar alguma UPA aí na sua cidade, o hospitalzinho da sua cidade, eles já foram alguma vez, né? Se você chegar com uma dorzinha de barriga aí, tem uma dipirona ou Buscopan para fazer em você? Eu acho que não. E eles não estão nem aí, porque vocês são a população. Eles defendem a saúde? Não. Saúde não dá dinheiro para o Conselho Federal de Medicina. Eles defendem a doença, aí tá bom, tá certo? Essa lei de cura gay, eles criaram de chofre, de surpresa, não chamaram a saúde, não chamaram os interessados, não chamaram a população, não chamaram as vítimas, tá certo? Essas soluções, eles dão uma de tribunal. Eles mesmos, nessa lei, estão sendo os promotores, estão sendo os juízes, estão sendo os carrascos, e eles mesmos estão montando a guilhotina ou a forca, tá certo? Aí condenam e prendem essa população LGBT. Uma prisão perpétua dentro do que eles não são. Minha gente, vai longe essa história, tá certo? Então, não tem como essa situação dessa população LGBT aguentar uma rebordosa dessa, tá certo? Então, a população pode e deve julgar essas ações. Essa resolução tem que ser cancelada imediatamente, tá certo? Tem que ser muito bem discutido e para fazer no sentido contrário, contemplar ainda mais essa população como sempre fez, tá certo? Então, esses métodos do Conselho Federal de Medicina, eles atropelam os outros conselhos federais, tudo, de assistência social, psicologia, enfermagem, farmácia. Aqui nós fazemos o papel do farmacêutico. Nos outros países, como é que é? Alemanha, Estados Unidos, eu diagnostico e digo, você vai tomar um antibiótico. Aí vai para o farmacêutico, eu digo, você vai tomar um anti-inflamatório. Aí vai para o farmacêutico, quem faz a proposta medicamentosa do antibiótico, do anti-inflamatório. Aqui a gente usurpa o poder das outras profissões para usar desse jeito. Eles nunca usaram esse poder para o bem. Vão aí em todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Diga uma que foi do interesse da população e diga uma que atingiu o bolso deles. Tá certo? Então, como é que as conversas entre eles, né? É bom porque a família agora que quiser ter um filho gay vai ter que se mudar novinho para outro país. Vejam se não é pura homofobia. Isso são as discussões deles, entre eles, que vazam pra gente, tá certo? Esse fascismozinho das varinhas dele, das varinhas moídas, tá certo? Não cabe essa população LGBT, tá certo? Tudo isso o Conselho Federal de Medicina faz, tá certo? Alcolumbre, me lembrei do seu nome. Alcolumbre, tu vai deixar isso? Tu é o Senado, tu é a Câmara Alta,
tu representa o Estado. Hugo Mota, você representa a população, você é da Câmara dos Deputados, certo? Barroso, Xandão, Lula, Rui, chefe da Casa Civil, vocês estão sendo desmoralizados. A pergunta, vocês foram consultados antes de serem desmoralizados? Ou foram pegos de surpresa que nem a população LGBTQIA+. Eu quero saber, Érica Hilton, Melquiona, Cocai, Pastor Henrique, Duda Salabert, Galber Baga, vocês vão permitir isso aí? Eu vou apelar também para meu amigo Nicolas. Nicolas, essa lei pega você em cheio, pega 100% dos seus amigos, né? O que é que ela não faz com o Valadão? Você vai permitir? Porque 100% do seu entorno é LGBT desde a adolescência. Quer dizer, na adolescência você era uma coisa, eles conseguiram sua cura gay para você ser deputado. Agora, eu acho, minha gente, que a Câmara não pode ficar parada. Tem que fazer uma lei no mesmo sentido, agora na direção oposta. Certo? Então tinha que fazer isso hoje. Se vocês quiserem, nós já temos um bocado de rabisco pronto. Aí vocês botam uma letrinha a mais, um Y a menos, faz mais alguma coisa, certo? Deve ter algum médico aí, doutor Rosinho, não sei por onde anda, tem médico. Ah não, tem Humberto Costa. Alcolumbre, dá uma sentadinha com Humberto Costa e vê essa situação aí de início, depois chama Randolfo Rodrigues e vai crescendo na roda. Mas comece por Humberto Costa, já vai ser um bom começo. Porque Humberto Costa bateu direitinho nesse Conselho Federal de Medicina na época da CPI da Covid, onde eles iam dar cloroquina, ivermectina, azitromicina, um bocado de coisa assim, tá certo? Então, esse CFM é ótimo para ferrar com o trabalhador geral, que não tem direito mais a atestado no Brasil, só pode dar atestado falso. Se você estiver morrendo, for para o perito do INSS, o perito do INSS está dizendo que você está vivo e está bem. É ou não é um atestado falso? Esse aí pode dar. Agora, se ele conceder o atestado, aí se lasca. Tá certo? Então, o CFM é uma estrutura patronal. O patrão vai lá, consegue tudo. Tá certo? Então, eu mesmo, eu lutava contra esses caras. Agora não, já estou aposentado, né? Eu já não sou mais um idoso, eu sou um ancião. Tá certo? Lutei minha vida inteira. Desde antes, né? Quando era estudante, já lutava para acabar com eles. Lutei como médico residente, lutei minha vida toda contra eles. Teve uma época que eu tive mal na minha vida. Eu já perdi alguns anos de vida por acidentes, que a gente é de uma família aqui do sertão. Não foi, eu parava um ano em algum hospital, mas de repente eu tive uma doença grave e tive que me hospitalizar no campo da neoplasia e fiz raio, quimioterapia por 2 anos e meio, e vinha uma metástase, começa de novo, vinha depois. Nesse período, eles aproveitaram para me perseguir. É um negócio tão absurdo. A gente ganha na Justiça Federal. Por exemplo, eu ganhei no Superior Tribunal Federal em Brasília de 7-0. O que é que eles fizeram com minha ação? Recorreram para o Supremo. Não é uma questão constitucional, só litigância de má-fé. Então eles estão condenados pelo maior tribunal do país. Eles cumprem a decisão? Não, lógico que não. Eles são superior ao Superior Tribunal Federal e são superiores ao Supremo. Tá certo? Agora, se você pega assim, para vocês verem o que eles são, vamos dar um exemplo. Aqui em Pernambuco tem 162 casos absurdos que a gente levanta, que nós somos contra eles sempre. Vamos ver um. Todos os dermatologistas medalhões de Pernambuco, o que é que eles estavam fazendo alguns anos atrás? Com a questão do botox falso. Eles pegavam a droga que traziam do Paraguai, que nunca tinha sido usado num canto nenhum, eles não sabiam qual era a droga que tinha dentro, então eles faziam o contrabando da droga. Como é droga, faziam o tráfico da droga, usavam em seres humanos de forma injetável, tá certo? Algum deles foi cassado? O Conselho Federal de Medicina não, muito pelo contrário, ele desintegra os conselhos de medicina. E foi engraçado, porque eles são tão poderosos, eles são riquíssimos. Foi a nata da medicina dermatológica de Pernambuco, do Brasil todo. Estou falando, mas no seu estado também foi igualzinho. Eles usaram botox falso em vocês também, traficado. Aí como é que foi? Como eram muitos,
Aí foi para a Justiça Federal, foi julgado, aí um fez delação premiada. Quando um fez delação premiada, era para os outros 99 ser preso. Não, a delação premiada valeu para os 99. Onde é que esse pessoal está? Esses mega arquicriminosos. E não era primários, né? Porque eles já tinham feito antes outras traquinagens. Inclusive aquele de fazer injeçãozinha no olho para mudar de cor. Outro crime com a droga incerta, não sabida, traficada e contrabandeada. Tá certo? Esses aí estão integrando o conselho. Aqui tem a máfia da questão da ortopedia. Para você fazer uma cirurgia ortopédica, você tem que pedir licença a esses mafiosos. Senão você não consegue fazer a sua cirurgia. Então teve uma cidade em Caruaru que muitos deles foram presos, porque estavam fazendo aquela questão de levar do público para o privado. Todo mundo faz isso. Cadê que eles fundem? Ele mesmo faz, né? Quer dizer, eu sou médico do SUS, eu atendo do SUS. Aí você precisa de uma cirurgia que é cara, aí eu dou um jeito de operar pelo SUS. Eu boto você na frente dos outros que estão na fila única do SUS e depois continuo lhe atendendo. Vamos dizer, minha consulta é 500, 800. A cirurgia pelo SUS é 400, mas eu pego assim mesmo, porque depois eu vou tirar os pontos, é mais 400, 800 e por aí vai. Tá certo? Então, mas esses ortopedistas, eles foram presos. Então eles não cometeram crimes de detenção, cometeram crimes de reclusão. Onde é que eles estão? No Conselho Federal de Medicina. Tá certo? O ex-secretário de saúde daqui, o dono das empresas médicas todas, onde é que ele está? No Conselho Federal de Medicina. Tá não, foi de arrasta para baixo, tá com Satanás. Aí eu tenho certeza. Vocês sabem o tanto de colegas, vocês já viram os seres humanos que eles são. Então, por categoria, eu estudo muito as percentagens. É o percentual de homens mais agressivos por categoria, certo? Onde é que estão os doutores condenados e processados pela Maria da Penha? Vocês sabem? Estão no CFM. Pensa a escumalha de gente que está lá. É o que tem de pior. Para vocês terem ideia, nós temos 162 casos. Quer dizer, esses são os leves. O que os médicos fizeram e que estão aqui. Os pesados, eu não posso falar aqui, certo? Tem colega aqui, médico, que deu fim à colega médica? Tem. Tem colega médica que deu fim à colega médica? Tem. Pegaram um agora aqui, porque foi uma não médica que pegou o médico. Aí eles pegam, né? Tá certo? Mandou o marido de arrasta para cima, tá certo? Então, vocês têm que abrir o olho, minha gente, tá certo? Até porque eles fizeram isso até agora, mas eles podem fazer muito mais. É um absurdo, tá certo? Eles não têm como me pegar de jeito nenhum. Eu estou nessa briga contra eles, mas agora eu vou brigando com eles. E outra coisa, minha gente, quando eu subir, eu vou continuar brigando com quem estiver lá em cima. Tá certo? Agora, condenar os gays a essa prisão perpétua, enquanto eles ficam rindo, brincando e fazendo galhardice. Peguem a ata da reunião da qual brotou essa resolução. Não tem como não brotar, certo? Se quiserem ir atrás dele, deixa eu dizer meu roteiro para vocês. Vai ter um mutirão de hérnia num canto e vai ter um mutirão de esterectomia no outro. Eu vou estar lá operando, né? Talvez seja Angola e Moçambique, né? Aí de Moçambique você já fica espiando para Madagascar, as Ilhas Maurícia. Se você tiver dinheiro, aí se eles forem para lá, eles não vão ficar trabalhando comigo na população pobre, não. Eles vão subir para as Ilhas Maldivas, ali em Sri Lanka, porque isso são as pestes. Eles adoram se exibir, boçar, certo? Vocês não estão vendo aí Virgínia Fonseca? É pouco para esses médicos da gente, os médicos da doença, tá certo? Então, na época de Bolsonaro eles eram galinhas verdes, aristocratas ainda por cima, tá certo? Isso não é sobre saúde, tá certo? É sobre uma questão humana, tá certo? É sobre uma questão social. Eles estão legislando no campo do humanismo, da sociologia, certo? Da filosofia, da psicologia, se bem que psicólogo para eles não existe, tá certo? Só tem que servir cafezinho, como é que eles dizem, né? Servem, para que é que serve farmacêutico, enfermeira, fisioterapeuta, radiologista, não sei o quê, o farmacêutico serve para levar cafezinho para eles, rapaz, é bom demais, é um pessoalzinho que, eles não são deuses, eles são titãs.
Eles são deuses com aparência de homem, tá certo? Então essa homofobia deles deve ser denunciada. É indefensável esse crime. Temos que derrubar, eles mesmos derrubarem, senão a gente tem que derrubar essa lei de algum jeito, tá certo? Não pode ser um grupo de amigos ficar massacrando com uma população que já é massacrada por outras situações e outras circunstâncias, tá certo? E isso é uma resolução de lesa pátria, tá certo? Aí tem alguns colegas da população LGBT, temos que lutar contra esse retrocesso. Não, minha gente, é um crime, tá certo? E não é um retrocesso para alguns anos atrás, é um retrocesso para alguns séculos atrás. A próxima vai ser cadeira de dragão para a população LGBT, tá certo? Vai ser choque elétrico, eles vão poder decidir isso também, tá certo? Hoje já não é uma tortura que eles estão decidindo agora, tá certo? Onde é que anda Amparo Caridade? Gostaria muito de ouvir o grupo dela nessa situação para ver o que é que eles acham, tá certo? Até porque, vejam bem, é uma questão do direito internacional, as leis mais respeitadas do mundo são as leis não escritas. Eu tenho direito a respirar, né? Eu tenho direito à vida. Quem é que vai questionar isso? Tá certo? Eu tenho direito à liberdade. Então eles estão apagando leis internacionais, leis não escritas, tá certo? Então, eles rasgam todos os direitos do Brasil, mas também rasgam todas as leis internacionais. Olha, como eles não são obrigados a obedecer nada do Brasil, que eles estão acima do presidente, do Supremo, da Câmara e do Senado, eles acham que a nível internacional também são assim, tá certo? Então, o que é que eles disseram quando foi perguntado, e os estrangeiros, como é que ficam nessa lei? Voltam para seus países. E os brasileiros vão para outros países também. Rapaz, é brincadeira o que eles estão pretendendo por essa lei, tá certo? Então, e outra coisa, vejam bem, a diferença do pobre para o rico. Algum LGBT de uma boa condição financeira pode ser que escape. Agora, a população pobre que defende do SUS, se você precisar de um atendimento, vamos dizer, com um endocrinologista, demora 2 anos para marcar, certo? Quando for com um psiquiatra, vai ser mais 1 ano. Os dois ao mesmo tempo, não vai conseguir nunca. Quer dizer, é uma lei inexequível. Não tem como executar essa lei. Veja o número de azar de vocês dessa resolução, certo? É a 2427 de 2025. Ela tem que ser anulada, tá certo? E é cheia de outras retaliações. Isso aí a gente está discutindo o caput do artigo, o título do artigo, certo? Vamos exterminar a população LGBT. A gente está discutindo isso. Agora vai nos artigos, que ele vai dizer como é que vai fazer isso detalhadamente, tá certo? Então, vai marcar uma consulta no SUS para qualquer um. E outra coisa, não pode, o SUS acabou com essa questão, com essa maracutaia de reserva de mercado por especialidade. Eu sou especialista disso, não. Só ficou uma especialidade que é o médico. Então quem tem que fazer isso é o médico de família. Tá certo? Não dá para vocês rasgarem a lei orgânica da saúde. Já rasgaram o Conselho Nacional, tá certo? Entendeu? E outra coisa, você não chega no SUS e vai para esse protocolista ou para aquele protocolista. Tem que fazer a triagem, vai para um médico de clínica para ele ver se você vai, para que protocolo você vai. Não é especialidade, é protocolo. Quer dizer, é uma lei inexequível, irrealizável. Tá certo? Se você está no país do primeiro mundo, ainda não dá, certo? E para quem depende do SUS, não tem como fazer, tá certo? Eles rasgaram a Lei 8080, ou Lei 8142, é uma lei que eu participei diretamente. A gente escreveu todos os artigos. Eu consigo aqui dizer todos os artigos que ficaram e todos os artigos que Collor, na época, vetou. Collor vetou todos os artigos que diziam direito ao controle social do SUS, que a gente fez depois, a Lei 8142 dos Conselhos, e vetou todos os artigos que diziam sobre o financiamento do SUS, que ainda hoje depende do trabalhador, é financiado com dinheiro da Previdência, que a gente discorda, tá certo? Os estados e os municípios não mandam nada, tá certo? Então, eles têm que trabalhar muito com essa questão de falsidade,
Tá certo? Então, tem que entender que a lei do SUS é a lei 8080, a lei do Conselho é 8142. São leis fortes, não são leis de 5 números. Então, eles rasgam as leis orgânicas, mas rasgam também as leis complementares, tá certo? Eles sempre atropelaram o SUS, estavam junto com Mandetta naquela história de privatizar o SUS, como estão ainda agora, tá certo? Inclusive, o próprio ministro atual, ele é simpático de privatizar o SUS via empresas médicas, tá certo? Tá joia? Para a gente pagar R$ 39,90 pela consulta e eles repassarem R$ 100 para cada consulta do CFM, tá certo? Então, a medicina, a ciência já provou que o melhor período para lidar com isso é o período da puberdade. Tá certo? Então não pode esses bolsonaristas fascistas decidirem contra a saúde. Perguntas para fazer ao CFM, tá certo? Então, se você perdeu a época da puberdade, em que época você vai fazer isso? Aos 21 anos não tem mais jeito. Não é aos 21 anos, é a partir dos 21 anos um trabalho de longo prazo. Lembrar que é uma população jovem, viu? A média da população LGBT é de 35 anos. E eles são aí perto de 20 milhões. 20 milhões de jovens. Tu vai querer esse movimento contra tu? Tá certo? Então, se você começa esse tratamento, que começando na puberdade você vai fracionadamente, aí você deixa para fazer com 21 anos, aí vai ser em dosagens cavalares. Lembra quando o pessoal das academias tomava as injeçãozinhas de hormônio de cavalo? É isso que você vai querer? Vai aumentar muitos efeitos colaterais quando houver. Quando não houver, vai criar efeitos colaterais. Quer dizer, não pode de jeito nenhum ser feito desse jeito. Lá na minha época, que eu era médico da Previdência de me aposentar, eu botava a pessoa no benefício e quem tirava não era eu não. Era um funcionário do INSS. E o Conselho Federal de Medicina concordava. O que é que nós médicos da Previdência, os mais conscientes, os mais novos na época, né? Hoje eu já sou idoso não sou ancião. O que é que a gente fez? A gente entrou no Ministério Público, né? Contra o INSS e contra o Conselho Federal de Medicina e ganhamos. Tá certo? Que o Conselho Federal de Medicina queria que um não médico desse alta. O Ministério Público obrigou, não, tem que ser um profissional médico. Então, faz concurso e contrata perito. Tá certo? Tudo isso para economizar dinheiro quando eles jogam fora entregando aos bancos. Tá certo? Então, não tem como ter medicina preventiva para essa população LGBT. É uma coisa muito importante. Agora, o CFM discorda de qualquer medicina preventiva, discorda de qualquer ação sanitarista, discorda de cuidar da saúde. Eles só querem doença. Tá certo? Então, são protocolistas querendo dinheiro, então eles vão fazer muito mais. Então o único especialista é o médico de família, é o clínico geral. Esse sim é especialista, tá certo? Então eles querem efetivamente tornar o SUS pior. E agora a questão da população LGBT, eles estão querendo tornar a vida deles pior na liberdade, pior na saúde, pior na satisfação individual, tá certo? Uma população sem satisfação holística, imagina a depressão que não vem já no coletivo, tá certo? Eles vão viver em grupos de reunião psicológica até completar 21 anos, é tu que vai promover isso, tu vai ceder alguma sala daí. Eu não aconselho nenhum LGBT a entrar em nenhuma sala de conselho, nem federal, nem estadual. Não é lugar para gente. Nós, pessoas normais, nós, pessoas decentes, não dá para entrar nesses antros, tá certo? Então, eles querem 100% da população LGBT fazendo sabe o quê? A mesma coisa que o pessoal da academia faz. Esse pessoal da academia, pro shape dele, eles consultam algum nutricionista, né? Então, a população LGBT vai automaticamente para a automedicação. Entendeu, Zé Galo? Certo? Você é sei lá o que é que você é. Você não chega a ser nem um galinho de Campina, porque você nem cantar, você canta. Você é uma pessoa muito sem ética. Está empurrando, certo? 35% da população brasileira para automedicação, com medicações que nem vocês traficavam e faziam contrabando, medicações nunca experimentadas. Vocês estão querendo o quê? Que eles voltem a aplicar silicone industrial?
Vocês foram contra, não é porque vocês são bonzinhos, porque vocês queriam que eles pagassem os cirurgiões plásticos. Pagar um cirurgião plástico é barato, tem algum no SUS, né? E vejam bem, gente, o cirurgião plástico devia pelo menos fazer a plástica reparadora. Por exemplo, meu braço queimou e ficou uma sequela que eu não uso meu braço, né? Essa aí ele poderia fazer, mas não. Só fazem plásticas estéticas. Plástica reparadora não tem quase nenhum fazendo, tá certo? Então, eles nunca tiveram ética, certo? Sempre tiveram etiqueta. Ele tem etiqueta médica, tá certo? Eles querem tirar a liberdade de viver, a liberdade de respirar, a liberdade de tudo, tá certo? Eu quero saber se alguém da população LGBT voluntariamente for aí falar com vocês batem um papo com eles, eu acho que não, vocês vão se esconder. Ou então vocês fazem que nem na época da Herbalife, não tinha um bocado de médico idiota com aquela placa da Herbalife? Porque você não bota uma plaquinha agora, sou do CFM, tá certo? Então, vejam bem, vamos prestar atenção nesse próximo ato de Bolsonaro, que eles estão engatilhando alguma coisa para fortalecer esse pedido de anistia. Eu espero que Irangalo, pelo menos para essa, ele não vá. Tá certo? E Padilha tem que tomar partido logo. Ele está a favor da máfia dos transplantes ou está a favor do governo Lula? Porque se for investigar essas máfias da saúde do CFM, essa do INSS é besteirinha. A máfia dos estentes é um negócio caro, é 20, 30 mil cada um. Tem gente que bota 2, bota 3. Então o cardiologista está tendo lá na clínica dele, mas o cara não tem esse dinheiro. Aí vem para botar no SUS e volta. É uma relação público-privada de vai e vem. Tu acha que o CFM vai interferir nisso aí? Isso sim é contra a população, massacra a população, é um crime, é um desvio, é um roubo. Tá certo? Eles não vão fazer nada disso. Tá certo, minha gente? Então, voltando a lembrar aquele nomezinho chamado disforia. Vejam bem direitinho isso aí para que as pessoas voluntariamente não caminhem para um caminho muito perigoso. Só que eles não estão caminhando, eles estão sendo empurrados aos borbotões pelo Conselho Federal de Medicina no caminho da disforia, da depressão, da bipolaridade e por aí vai. Tá certo? Então, se vocês verem as pessoas que dão fim a si mesmos e a população LGBT, que também faz algo parecido, a população LGBT, vocês acham que é quantas vezes maior? Umas 6 vezes, Talvez, vejam se é por aí. Agora, o LGBT mais jovem, né, abaixo dos 21 anos, esse índice é ainda maior. Galo, já é imenso. Tu quer tornar assustador esse índice? Tá certo? Tu quer enlutar famílias? É isso que você está querendo fazer? Tá certo? Então, minha gente, esse caba tem que ser preso, tá certo? Até porque tem que respeitar a maior população LGBT do mundo. Então, vocês mesmos, eu sou solidário, mas eu sou um ancião. Vocês mesmos vão ter que frear esse ímpeto enlutador do Conselho Federal de Medicina. Vão-se embora para frente do Conselho. A gente já fez várias ocupações do Congresso Nacional, da nossa Assembleia Estadual, da nossa Câmara de Vereadores. Vamos juntar nós 35% da população brasileira, 22 milhões, e vamos tentar entrar nesse Conselho Federal de Medicina, ver se a gente consegue sensibilizar eles. Não consegue. Eles são bolsonaristas, então eles são insensíveis, são antiéticos. Não tem como. Certo? Então, impor goela abaixo, de surpresa, sem nenhuma base científica, certo? Negando a ciência para poder empurrar toda a população LGBT em direção ao precipício. Uma pergunta, Galo, tu tem mãe? Certo? Se algum irmão teu vier a desaparecer, tua mãe vai ficar enlutada? O que é que acontece com a mãe dessa população LGBT que você está empurrando para o enlutamento? Eu sou pai mesmo, bicho, não tenha dúvida de que eu sou, tá certo? Eu gosto mais de meus filhos do que de mim mesmo, bicho, tá certo? Já passei situações inusitadas e por filho meu eu extrapolo, tá certo? Toma cuidado com eu, não pelas outras coisas também, mas por essa, tá certo?
Vocês já viram que não tem como chegar nele. Eu tenho uma sorte arretada de passar em concurso, esse pessoal endoida com eu. Até pelo meu número de aposentadoria, eles não passam nos concursos que eu passei. Para vocês terem ideia, esse pessoal fez um tal de um curso científico para fazer medicina. Eu não fiz, não. Eu fiz o clássico, né? A gente estudava medicina, a gente estudava biologia, matemática, física e química por a gente mesmo, e a gente ainda conseguiu passar no vestibular. A gente é um pessoalzinho atrevido, não, foi sorte, tá certo? A sorte sempre me acompanhou, principalmente depois de formado. Qualquer concurso que eu fazia, eu passava. E outros protocolos também, a gente passava em concurso de anestesia. Lá atrás, a gente mesmo é que anestesiava os próprios pacientes, depois foi que teve uma quantidade maior de anestesistas e por aí vai. Então, minha gente, tudo isso para agradar Bolsonaro, os bolsonaristas, tá certo? E vai para lá o ministro da Saúde aplaudir esse povo. Toda vez que esse ministro da Saúde aplaudir o CFM, a escumalha, essas máfias dentro da medicina, a gente tem que advertir ele, tá certo? Irangado podia voltar lá para o Pará para fazer outra coisa, até porque ele já não tem ética. Ele fez questão agora de sepultar a ética todinha. Eu duvido que ele se identifique. Os deputados, tem deputado do Centrão, mas eles têm coragem de se identificar. Usa aquele brochinho. Usa aí um brochinho CFM para encontrar tu na rua para eu te cumprimentar. Não vou fazer terrorismo, não. Só vou rir na tua cara. Tá certo? Então vocês querem ser constituintes, né? Só que o Brasil já tem Congresso. Então não precisa de vocês. Tá certo? Então, e outra coisa. Como eles são fascistas, eles acham que toda varinha é igual a toda varinha, que é juntando as varas para não quebrar o fecho, né? Tá certo? Então, galo, cada varinha, se você pensar neles como varinha, é diferente da outra. Ele trata 100% da população LGBT igual entre si, não diferencia nem sexo biológico, tá certo? Então, tem diferenças cruciais e fundamentais, principalmente no cariotipo. A gente podia fazer sob contenção, pega esse caboclo, eu vou com um cotonetezinho e palito a boca dele para a gente fazer a determinação do cariotipo dele, para a gente ver efetivamente o que é que esse cara é. Se ele vai entrar na igreja evangélica ou não, se ele vai ser pentecostal ou outra coisa. Tá certo? Não tem como. Essa farra que eles fazem com a legislação, é uma farra. O que eles fazem com a legislação brasileira, com o direito internacional. Agora, vamos lá, promotores da infância e da juventude do Brasil todo, vocês vão fazer alguma coisa contra essa lei? Porque eles estão querendo atingir até o direito dos não nascidos. Então, está proibido de nascer LGBT no Brasil depois dessa lei. E aí, promotores, vocês vão fazer alguma coisa? Agora eu estou apelando aqui à população LGBT do mesmo jeito. Minha gente, certo? Vocês têm que se costurar com suas próprias linhas, tá certo? Então, se quiserem fazer um estágiozinho com nós no sindicato, para aprender a fazer uma passeata, para aprender a romper um cordão policial, a driblar um cordão policial, a fazer várias reuniões simultâneas, para não ter como a população chegar em todas. Tudo isso a gente pode treinar, pode simular. Eu estou 100% do lado de vocês. É pouco. Eu sou vocês, tá certo, minha gente? Vamos embora para cima. E olhem, a gente não falou aqui nenhum décimo, nem da lei, que ela é imoral, não dá para apresentar ela toda aqui, certo? Não dá para a população, tem que ser discutida em salas menores e a gente traduzir para a população. E nem eu pude dizer tudo aqui do que é esse tal desse CFM. Então, foi um iniciozinho de alguns minutos, mas não dá para virar uma rave, nem dá para virar uma freak-off de Puff Daddy. Agora, Puff Daddy, para esse pessoal do Conselho Federal de Medicina, certo? Eles são criança, tá certo? Então, tem que vir aqui fazer um estágio com esse povo. Agora, tudo que não presta está dentro desse Conselho Federal de Medicina. E de uma vez por todas, eles não podem mais atropelar a nossa Constituição, a nossa República. Lula, toma vergonha na cara. Como é que tem um grupinho de amigos que se autoelegem decidindo mais do que tu? O Supremo, Barroso, tu acha bonito isso? Tu foi pego de surpresa com essa lei, certo? Essa lei, ela é constitucional? Declare a inconstitucionalidade, viu, Flávio Dino, dessa resolução imoral. Hugo Mota, Alcolumbre, certo? Então parem de ser desmoralizados e tira esse poder dessas mãos ímpias
para usar um termo neopentecostal. Agora, são todos fariseus, tá certo? Fariseus não, os fariseus aprenderam com eles. Aí fica bem colocado assim, minha gente, vamos embora, efetivamente eu sou vocês, estou muito preocupado em que se perca a época da puberdade para dar uma solução mais satisfatória e que a pessoa não tenha que no futuro tomar doses cavalares de medicamentos que tem maximal. A partir de uma determinada dose não vai ter mais o efeito esperado, só vai aumentar os efeitos colaterais. Que ele já se esconde atrás desses efeitos colaterais, não gosto da arma para esse povo não. Nenhum deles vale nada. Bom, minha gente, estou aqui, certo? Quer dizer, estou indo agora, nós chegamos em Moçambique, que é do lado de cá, de frente para o Atlântico, um mar bonito. Depois nós vamos para Moçambique, que é o oceano, não é um mar feio, não é tão feio quanto o Pacífico, mas é feio, certo? Se quiserem vir buscar eu por aqui, venham buscar, tá certo? Qualquer coisa mandem, que eu vou falando por aqui. Se vocês fizerem perguntas específicas, eu não consigo responder, que eu não sou nenhum gênio, muito pelo contrário, eu sou bastante limitado, tá certo? Mas eu consigo emitir outra opinião para vocês levarem em conta, acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa ou apagar. Tá certo? Não sou dono da verdade. Eles são. Só existe uma verdade no Brasil, a verdade do Conselho Federal de Medicina. Só existe uma lei no Brasil, a lei que o Conselho Federal de Medicina aprovar. Brincadeira um negócio desse, gente. Tá certo? Paz a todos. Agora vai ter que ser muita luta. Não sei como é que eu vou fazer isso, porque deu um tempinho aqui, parece que chegou numa hora. Como é que a gente vai dividir? Eu acho que eu vou botar no YouTube. Eu não tenho YouTube, vou botar lá só para ver como é que eu distribuo nas outras redes. Paz a todos. Agora, não tem como, bicho. Eu estou exasperado demais. Tem que ser pedida a prisão do presidente do Conselho Federal de Medicina. É homofobia, é racismo, é xenofobia, até porque eles fazem sempre. Tá certo? Tá ok? Como é que eles estão tratando o médico cubano agora? Com xenofobia. Tá certo? Então, estão discriminando. E outra coisa, além de ser homofobia, é uma baita discriminação. É homofobia, LGBTQIA+, fobia. É o que vocês pensarem. Tá certo? Então tem que ser um pedido de prisão para ele, uma prisão coletiva. Lembrando que os substitutivos processuais, a ação é julgada mais rápido. Por exemplo, eu sou um trabalhador, minha ação demora mais para julgar. Agora, se eu sou o advogado do sindicato, eu sou substitutivo processual, eu represento toda a categoria, vai mais rápido. Então, todas as associações de LGBTQIA+, do Brasil têm que entrar com essas ações enquanto associações, certo? A gente sabe que a gente vivia dentro daquele Supremo. Ele chamava a gente de desembargador sindical. A gente não foi, tem um viciozinho, até porque a lei do custeio, a lei do benefício da Previdência, a gente também ajudou a escrever. A lei da LOAS, a gente ajudou a escrever. Então, a gente tem um conhecimentozinho. Então, a gente dá para orientar vocês que entrem com ações coletivas e também entrem com ações individuais. Quem conseguir uma carta de sentença favorável, lascando esse cara, as outras associações pegam a mesma carta de sentença e apresenta aos outros tribunais. Então, dá para lutar contra esses caras. Agora, eu sou mais simpático. Eu fui sindicalista a minha vida toda, eu fui para o enfrentamento, tá certo? A minha vida toda. Greve de ônibus eu adorava, rapaz. Eu adorava ver os vidros quebrados, os pneus furados, eu gostava de ver. Não vou dizer que não. Contam comigo para as lutas físicas, tá certo? Mas entrem também no campo jurídico constitucional. Eu não gosto quando a associação vira representante jurídica de uma categoria. Eu quero que vire uma representação física. Então, juntem essas duas lutas. A luta física, a luta na rua, com a luta jurídica individual e a luta jurídica de suas associações. Vão para cima. Isso tem que parar.